Ok, vamos a comenzar. Boa tarde, soy Leandro Colombini, gerente de productos de resonancia magnética de GE Care. Bienvenidos a nuestro webinar Productividad con Inteligencia Artificial na práctica clínica diaria con CMR 42. Recordamos que los webinars están siendo grabados y van a ficar disponíveis no site la Semana da Radiologia. Tenho o prazer de apresentar a nosso parceiro da Circus CBI, o senhor Alain Murot. Alain é graduado em Ciências da Computação e possui mestrado em Marketing pela Universidade de Montpellier, França. Focado em novas tecnologias, foi responsável por diversas equipes interdisciplinares nas principais empresas de tecnologia da área da saúde, na América Latina, Europa e Oriente Médio. Inicialmente, dedicou-se a grandes sistemas de informação para gerenciamento de dados e otimização de processos em radiologia e cardiologia, e atualmente dedica-se a apoiar instituições de saúde que fornecem soluções clínicas de tecnologia de alto desempenho com tecnologia de inteligência artificial incorporada. Parte de seu papel hoje na Circus Cardiovascular Imaging é apoiar na comunidade da cardiologia, mostrando como a inteligência artificial pode aumentar na produtividade do usuário final. Bem-vindo a Alain. Muito obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos. Então, hoje, meu objetivo principal é mostrar um exemplo prático de como nós utilizamos a inteligência artificial dentro da Circus Cardiovascular. Principalmente, qual é o impacto e benefício para os usuários clínicos. Então, primeira parte, eu trabalho para a Circus Cardiovascular Imaging, isso é o único disclosure que eu tenho. Eu sou francês e por isso que vocês vão perceber esse sotaque que não é brasileiro. A primeira coisa que sempre eu gosto, como chamar de reforçar, é que quando a gente chama de inteligência artificial, tem vários tipos de algoritmo de inteligência artificial. Por exemplo, aqui o IBM Watson, isso aqui é o Google Eyes da Google. E o principal ponto é de ver que todos esses sistemas eles têm um objetivo claro, definido. O sistema da Watson hoje tenta cada vez mais detectar a diferente patologia de oncologia do câncer. A partir do sistema da Google, ele tenta de estabelecer de forma mais rápida todas as patologias de retinopatia e com diabetes. E na Circus Cardiovascular Imaging, nosso sistema, além de providenciar várias funcionalidades clínicas para o diagnóstico de imagem de ressonância e tomografia, nós cada vez mais incluímos processos de algoritmo de inteligência artificial. Então, a primeira coisa em comum em todo esse sistema é que cada um tem que ter um objetivo bem claro e bem definido para saber depois como desenvolver os algoritmos de inteligência artificial. Segunda parte são a parte de fonte de dados. No IBM Watson, na maioria dos dados vem do pontuador eletrônico do paciente. Na parte como do Google Eyes, são dados de oftalmologia, imagem de oftalmologia. E na Circus Cardiovascular são imagens de tomografia e ressonância. Com esse CNN, nós vamos abordar esse tema um pouco mais para frente. Uma coisa sempre que eu percebo, quando a gente fala de inteligência artificial, tem sempre várias definições. E, honestamente, se você tentar de buscar na internet, na literatura, as definições, ela sempre tem algumas características bem específicas para definir exatamente o que é a inteligência artificial, o que é o machine learning, o que é deep learning. Ou seja, eu acho que a melhor forma hoje, para mim, é mais de acordo com o seu objetivo, saber exatamente que tipo de algoritmo você vai usar. E
depois você vai conseguir ver exatamente aonde se encaixa esse algoritmo. Principalmente o deep learning é baseado com o conhecimento do funcionamento dos neural network, as redes neuronais, que permitem realmente de tentar se aproximar cada vez mais do funcionamento do cérebro do ser humano em termos de análise de informação e de tomada de decisão. E depois, se você não está nessa categoria, você tem outros algoritmos um pouco mais simples de machine learning, que se encaixam na parte de machine learning, e depois a parte mais abrangente é a parte de inteligência artificial. Mas tem uma definição que eu acho cada vez mais, para mim, mais pertinente. Se a gente volta da forma tradicional de desenvolver qualquer algoritmo, que não seja de inteligência artificial, que chamamos aqui de tradicional, a gente percebe que na entrada nós temos dados, nós temos também regras, que são várias vezes algumas funcionalidades que podem ser matemáticas ou não, e o sistema vai produzir algumas respostas. No machine learning, o processo é completamente diferente. Na entrada, porque a maioria dos algoritmos trabalha com dados que são já predefinidos, que são já marcados, que tem em inglês chamado label. Já sabemos na entrada que tipo de dados temos. Segunda parte, os dados, eles não vão produzir resultados, eles vão produzir, através do machine learning, as regras para chegar à resposta. É por isso que o machine learning funciona de uma forma bem diferente dos processos tradicionais que conhecemos. Hoje, nós vamos mais focar em um tipo de algoritmo que é chamado Convolutional Neural Network. Esse tipo de algoritmo é muito famoso hoje na parte de classificação de imagem, pode ser medical ou outra, saber de acordo com o tipo de imagem qual é a classificação onde, na verdade, pertence essa imagem. Nesse caso, é um infarto, uma hemorragia ou um tumor. E eu vou passar por várias camadas, em inglês layers, para chegar a esse resultado. E a segunda funcionalidade muito importante desse Convolutional Neural Network é fazer a segmentação. Como eu consigo, de acordo com uma imagem, segmentar unicamente a parte que me interesse, para depois trabalhar com essa parte segmentada e aplicar alguns algoritmos que não são algoritmos de inteligência artificial. Então, vamos passar por todas essas fases para depois reconstruir essa imagem e segmentar essa imagem da imagem inicial que o sistema fornece na entrada. Agora, a parte mais importante, como vou conseguir construir um algoritmo? A primeira coisa é dados. E cada vez que você vai ver alguém, temos um novo algoritmo. Hoje, por exemplo, tem vários algoritmos de inteligência artificial que tentam de ajudar na parte do coronavírus, do COVID-19. Basicamente, a primeira preocupação é buscar os dados, porque eu tenho que ter dados e várias vezes os dados não são sempre disponíveis. Claro que você tem algumas bibliotecas de dados onde você vai encontrar animais, isso cada vez mais é frequente, mas na parte, como chamar, da saúde, várias vezes não é tão óbvio de buscar os dados relevantes. Por isso que cada vez que tem um novo desenvolvimento, a primeira coisa que os analistas de dados fazem é buscar os dados. Segunda parte, que é mais a parte de saber exatamente como vou fazer uma limpeza, porque várias vezes os dados chegam, mas não chegam realmente com o formato correto, a consistência correta. Então, essa é a segunda parte, que é a limpeza.
a terceira é saber como eu vou conseguir a ver como se comporta os dados que eu tenho. Antes mesmo de desenvolver meu algoritmo, saber exatamente se é uma classificação de vários grupos de dados que pode ser identificada, se é simplesmente dados que vão seguir uma curva, por exemplo, linear, esse tipo de coisa. Uma vez que o analista conseguir entender exatamente o comportamento desses dados, ele vai tentar começar a usar algumas ferramentas para criar esse modelo de inteligência artificial. E uma vez que ele vai criar o modelo e testar ele, depois essas informações elas vão estar disponíveis para outros processos para chegar realmente ao nosso objetivo principal. Agora vamos falar do CVI 42. Qual é o objetivo em relação à inteligência artificial? CVI utiliza a inteligência artificial para providenciar, usando um clique ou poucos cliques, o resultado para uma análise clínica do ventrículo esquerdo, direito, do atrium esquerdo e direito. Ou seja, nosso objetivo é não de achar uma patologia, é mais de identificar exatamente esses elementos, como chamar, do coração, para chegar no final a ajudar na parte e na gestão dos contornos. Basicamente, vamos ter um impacto no tempo para fazer esses contornos, no fluxo de trabalho, na possibilidade de trabalhar casos mais complexos, e tudo isso de forma automatizada e com um nível de precisão que seja bem perto e algumas vezes superior a precisão do ser humano. E no final, aqui nós temos todos um impacto positivo, incluso uma mais eficiência e uma redução do custo para fazer um diagnóstico. A nossa plataforma, só agora, ela principalmente ela tem tendência a ver como fazer a segmentação dos contornos para 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras em EVOT. Ela utiliza o algoritmo de Convolutional Neural Network, CNN. Utilizamos uma técnica como chama supervisada, ou seja, como mencionou no começo, cada dados, tanto para treinar ou para testar o sistema, já tem a referência de exatamente o que é. Se, por exemplo, tem uma imagem de 2 câmeras, o sistema vai entrar nessa informação falando essa imagem é uma imagem de 2 câmeras. E qual é a nossa fonte de dados? Então, o sistema foi desenvolvido utilizando o projeto na Inglaterra, que é o UK Biobank, e onde coletaram várias informações médicas de vários pacientes, incluso imagem de ressonância, e com isso nós conseguimos depois, junto com os contornos predefinidos, a treinar e a testar nosso sistema. A linguagem. Hoje a maioria dos usuários usa Python, simplesmente porque é uma linguagem que é muito prática, é muito fácil de usar. E também para a parte de gestão de imagem, o TensorFlow, que permite realmente de fazer vários tratamentos de imagem, tanto na parte de classificação e de segmentação. Ou seja, é uma biblioteca de mini algoritmos que permitem realmente de automatizar, como chamar, o desenvolvimento desse algoritmo de inteligência artificial. Rapidamente, vamos falar da forma como nós trabalhamos com os dados do UK Biobank. Foram 5.000 estudos. Né? E cada vez tinha uma possibilidade de ver qual era a performance do contorno do usuário manual e ver sempre os impactos sobre como chamar o resultado tanto
na parte de avaliação clínica e a forma geométrica dos contornos. Basicamente, nós cortamos essas fontes de dados em 80% para treinar o sistema e 20% para testar. Mas um pouco mais em detalhes, foram 3 grupos de usuário. Cada um tinha que desenvolver, desenhar, como chamar, 2 vezes os mesmos contornos. E depois fizemos, como chama, análise. A primeira é ver como o machine learning se comportou em termos de resultado e como a parte manual, na verdade, foi definida e ver exatamente se os dois estavam perto em termos de resultado. Quais foram os resultados? Aqui a parte, como chamar, humana. O que a gente percebe é que, por exemplo, a parte endo e endostólica e sistólica, eu vejo que aqui eu tenho 97% de nível de precisão e 94% para a parte sistólica. Aqui para o miocárdio 90% e 92% para a sistólica. E o ventrículo direito 93% e 90% na parte sistólica. Agora vamos comparar isso com o resultado do nosso algoritmo de machine learning. Nós chegamos a 95% e 91%, 85%, 88% e 91%, 86%. Ou seja, a gente percebe que o nosso resultado é bem próximo do resultado manual do ser humano. Agora vamos mais na parte um pouco mais prática. Como a gente desenvolver um algoritmo de inteligência artificial? Primeira coisa, a classificação. Aqui eu tenho vários tipos de imagem, 4 câmeras, ou eixo curto, LV8, 3 câmeras, 2 câmeras. Então, no sistema, eu vou pedir ao meu sistema como fazer um tratamento dessas informações para saber exatamente que quando na entrada eu tenho 4 câmeras, no final o sistema sabe exatamente que é 4 câmeras. Primeira coisa é que isso é a forma como nós visualizamos uma imagem. Isso é a forma como o computador visualiza uma imagem. Basicamente é uma representação matricial onde cada pixel tem um valor de acordo com a intensidade do sinal, ou unit units. Aqui também é uma outra forma de ver uma imagem. Várias vezes a gente tem uma imagem que tem uma parte preta, ruptura branca, ou tem uma sequência de preto e cinza e branca. E aqui também é outro tipo de visualização que temos de uma imagem. Agora, como o sistema, o algoritmo, ele conseguir aprender, e o que ele vai aprender? A primeira coisa é que depois tem bastante literatura, se você quer ir mais em detalhes, mas eu vou utilizar a primeira parte em laranja, que é a parte de convolution e ReLU. O sistema vai analisar vários pedaços da minha imagem e uma vez que ele analisar esses pedaços da imagem, ele vai depois falar, tá, agora eu sei que eu tenho essa parte é uma parte do meu ventrículo, isso é uma parte da átrio. Ele vai fazer isso em toda a imagem. Depois, no final, o que ele faz? Ele sempre vai tentar diminuir o volume dessa informação, porque quanto menor é o volume, mais rápido é o tratamento da informação. E depois, isso é mais, quando a gente diz fully connected layer, tentar predefinir exatamente quais são, como os níveis as conexões no minha rede neuronal, neural network, para ver exatamente como consigo a conectar para chegar o mais rápido possível ao meu resultado. E a última, que é o Softmax, permite realmente de
de decidir de acordo com o número que vou ter, de falar se é um número 1 ou 0, é como se fosse sim ou não, a resposta correta. Então, a primeira parte é que vou testar meu sistema, eu tenho 4 câmeras aqui, vou passar por todos esses passos, eu chego aqui, não, isso é o meu eixo curto. Então, primeira coisa, vou ver qual é a diferença entre essa resposta e meus 4 câmeras, e depois há um sistema que chama de backpropagation, onde eu vou voltar dentro do meu na rede neuronal para desativar alguns neurônios e de acordo com como chamar ao resultado que eu conseguia obter. E vou repetir isso uma segunda vez e depois eu vejo que eu chego a duas câmaras. Ou seja, vou fazer o mesmo processo, depois um novo processo de backpropagation. E no final, eu chego finalmente a que meu réseau neuronal chegar na classificação correta. Então, bingo, cheguei. Então, agora eu sei que para esse tipo de imagem, pelo menos, eu tenho o funcionamento. E com certeza vou repetir isso com vários tipos de imagem até fazer funcionar corretamente meu algoritmo. O que a gente percebe é que quando a gente utiliza o Convolutional Neural Network, o CNA, nós temos um bom resultado para realmente chegar entre uma imagem e ver a correspondência, cada vez mais de 99%. Segunda parte, segmentação. Agora eu sei, por exemplo, minha imagem aqui é uma 4 câmeras. Então, o que eu preciso ver exatamente, eu preciso definir exatamente a parte que me interessa para depois fazer o contorno. Então, eu vou utilizar as mesmas técnicas que eu usei para a classificação, só que no final eu vou reconstruir, como chamar, a minha imagem final para unicamente preservar a parte da imagem do meu interesse, ou seja, de toda essa imagem eu vou unicamente ficar com essa parte. Então é o que a gente chama de transpose convolution, que me permite de chegar a esse resultado. Porque a gente percebe, isso é o resultado do CVI, em que em 95% aqui eu consigo realmente ter uma segmentação positiva para o ventrículo esquerdo, aqui mais ou menos também mais de 95% para a parte EP. A parte do miocárdio é mais de 80% e o ventrículo esquerdo é mais de 90%. Isso é a parte diastólica. E isso são resultados para a parte sistólica, que mostra que sempre estamos mais ou menos entre 85% até mais de 95%. Quais são as funcionalidades, os módulos que tem hoje a partir de inteligência artificial dentro da CVI 42? Nós temos a partir da análise de função, seja como chama com o eixo curto ou com múltiplo vários eixo longo. Nós temos a partir dos train, que a gente chama de tissue tracking, que tem também vários módulos de inteligência artificial para reconhecimento de contorno. E nós temos também, no final, a partir também de tissue characterization, a partir de fibrose. Então, short 3D, basicamente, você percebeu que eu vou mostrar depois ao vivo como funciona, mas eu tenho meu eixo curto e eu preciso fazer automaticamente a parte endo, a parte EP do ventrículo esquerdo e também consigo fazer isso para o ventrículo direito. E algumas vezes, quando alguns usuários utilizam também os músculos papilares. Então, nós temos várias funcionalidades de inteligência artificial para fazer o reconhecimento automático desses contornos. Agora, nós temos o segundo módulo, vou também mostrar esse módulo que é a parte biplanar, caso que você não tenha um eixo curto disponível, porque o paciente tiver uma arritmia ou não conseguir, por exemplo, a respirar da forma correta,
ou seja, você de vez em quando não consegue nas sequências de aquisição a ter o eixo curto. Então, nós conseguimos também fazer essa análise de função com reconhecimento de contorno, mas utilizando os eixos longos. E a partir de, como chamar, de strain, que chamamos de tissue tracking, também que tem esse tipo de módulo. E no FlowDFlow, e no FlowDFlow a maioria não tem algoritmo de inteligência artificial. Porém, cada vez mais começamos a trabalhar também esses módulos para detectar automaticamente onde temos que pôr a partir da válvula mitral e da válvula aórtica. Agora, vou mais entrar na parte da demonstração. Eu não sei, Leonardo, conseguia ver como chamar a ferramenta? Alô? Leonardo? A ferramenta ainda não está aparecendo, tá? Ok, então vou compartilhar de novo. Ok. Agora sim. Agora sim, perfeito. Então, isso é o CVI 42. Primeira coisa, tem aqui vários tipos de aquisição. Okay? Então, aqui eu tenho 2 câmeras, 4 câmeras. Não vou entrar mais muito na parte clínica. Isso depois podemos mostrar isso. Mas e aqui eu vou ter também como chamar meu eixo curto e aqui eu como chamar a partir da 3 câmeras do OLVOT. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou no módulo de função. Vou só tirar isso. A primeira coisa, você provavelmente se lembra, o sistema tentava de definir qual é o eixo curto, são os eixos longos, se 2 câmeras, 3 câmeras. Aqui, por exemplo, com esse módulo, ele precisa do eixo curto. Então, você vê que aqui, essa parte ali me mostra que ele identificou que essa série é provavelmente a melhor série que eu tenho para realmente trabalhar nesse módulo. Então, primeira coisa que eu estou fazendo. Colocou meu eixo curto aqui. Você vê que automaticamente ele vai buscar o eixo longo. Pode ser isso, pode ser o outro, mas eu vou deixar exatamente o que ele escolheu. Aqui eu tenho, como chamar, todas as minhas fases. Okay? E aqui eu vou subir só um pouquinho aqui. E aqui eu tenho todos os slides. Então, tem 10 slides e 20 fases. E cada vez que eu clico aqui, eu posso visualizar, vamos chamar, a imagem. Então, antigamente, eu vou fazer isso porque não é o propósito da apresentação. A gente tinha que eu parar, por exemplo, a parte diastólica e sistólica, desenhar toda a parte endo, depois desenhar os contornos da parte epicardial, os 2 pontos de inserção e desenhar também o contorno do ventrículo direito. Hoje eu vou utilizar esse algoritmo. Primeira coisa, eu vou detectar o contorno do ventrículo esquerdo e direito da fase diastólica e sistólica. Então, clico aqui, um clique, e o sistema vai buscar, como chamar, as fases diastólica e sistólica e vai desenhar automaticamente todos os contornos. Deixa eu ali. Então, aqui o sistema desenhou a parte, como chamar, sistólica e diastólica. E você percebeu que eu já tenho, como chamar, todos os contornos, já tenho meus 2 pontos de inserção, já tenho também meu ventrículo direito. E se eu vou aqui, ele colocou também
o tamanho do meu ventrículo esquerdo com esses 3 pontos. Fazendo isso, eu já tenho a possibilidade de visualizar. Só baixar um pouquinho isso. Eu tenho já toda a análise da minha função. Então, você vê, eu faço um clique, eu já tenho todo o resultado da minha função. Isso depois é simplesmente enviar isso para meu relatório. E se eu vou aqui, eu vou no report, vou pegar esse, eu já tenho todas essas informações aqui. Além disso, por conta dessa detecção automática dos contornos, clicando aqui, eu já tenho os mapas polares que são disponíveis. Eu vou utilizar com o segmento AEC e eu posso também pôr a partir das coronárias. Então, é por isso que essa detecção automática dos contornos me dá já todas as informações que eu preciso. Claro que há alguns contornos que eu vou querer modificar, mas vocês vão perceber que quem usa que a qualidade dos contornos é cada vez melhor, porque nós melhoramos cada vez mais nossos algoritmos de inteligência artificial. Agora nós temos uma outra parte. Isso eu fiz a demonstração só com a fase diastólica e sistólica. Okay? Eu posso hoje pedir ao meu sistema de fazer isso para todas as fases e todos os slides. Ou seja, clico aqui e normalmente estamos falando de 20 fases e 10 slides, mais ou menos. E vocês vão perceber que no máximo em 40, 45 minutos, 40 segundos, o sistema vai conseguir a desenhar todos os contornos. Isso tem uma relevância cada vez mais, porque com isso, por exemplo, vou ter a possibilidade de ter algumas curvas, por exemplo, de miomais ou outros tipos de curvas, com todas as fases. E eu conheço pouco, como chama, radiologista, que realmente tem tempo para fazer todos os contornos de 20 fases e 10 cortes. Agora, eu tenho todos os meus contornos. Se eu vou aqui, nessas curvas, eu consegui ver aqui toda a parte da minha curva. Aqui eu tenho minha curva do volume do ventrículo esquerdo. Eu posso também ter a curva do miomais e a partir do ventrículo direito. Aqui o mapa polares são o mapa do movimento, da parede, mas eu posso também ter a espessura da parede do miocárdio. Então, isso me dá um resultado rápido e pertinente sobre a minha análise de função. Para concluir, como chamar essa primeira demonstração do módulo de função, aqui, vou tentar achar ele. Aqui, eu tenho meu módulo de visualização. Aqui, onde eu, por conta de todos os contornos, vou só tirar o ventrículo. Eu tenho a possibilidade de visualizar agora com esse modelo. De visualizar exatamente o meu ventrículo esquerdo a partir do EPI. Posso mudar também essa parte da aparência. E também o epicárdio. Uma coisa interessante, além disso, é que eu consigo também utilizar, vamos usar, por exemplo, esse próprio eixo curto.
colocou isso curto. E agora eu começo a ter tanto a parte dinâmica do movimento dos ventrículos que a parte, como chamar, anatômica. Então, vou tentar abrir um pouquinho mais. Assim. Pronto. Então, você começa a ter, como chamar, uma visualização mais, como chamar, anatômica e dinâmica ao mesmo tempo. Então, o que eu quero ressaltar é que, basicamente, eu fiz um clique para definir para o sistema buscar todos os contornos e desenhar o seu contorno, e eu consigo já ter o meu resultado de função junto com os mapas polares, várias curvas, e também esse modelo, esse mesh model, que me permite realmente de visualizar uma visualização 4D da informação. Então, isso é esse primeiro módulo. Agora eu vou passar a um módulo que nós chamamos de planar. O de planar é, no caso onde eu não tenho o eixo curto. Primeira coisa, vou achar um módulo de 2 câmeras aqui. Okay? E aqui eu preciso desculpa, de 4 câmeras. Aqui. Então, com isso, mesmo princípio, posso desenhar toda a parte da parte endo e pi do ventrículo esquerdo, do átrio, mas eu tenho hoje a disponibilidade, como eu chamo, de um módulo de inteligência artificial. Então, da mesma forma, ele vai trabalhar, como chama, essa parte. Você vê que eu tenho os ventrículos esquerdo, o átrio esquerdo, a mesma coisa, e aqui direito na imagem de 4 câmeras. O que você percebe? Aqui eu tenho toda a informação, como chama, do plano de 4 câmeras para a parte atrial. Eu tenho, como chama, para as 2 câmeras também toda a função atrial. Eu tenho o que chama de miplanar, que é uma relação entre esses resultados para formar, como chamar, essa parte. Lá para cima, eu tenho a mesma coisa para o ventrículo esquerdo da 4 câmeras, 2 câmeras, e o que chamamos de biplanar. Ou seja, eu consigo novamente ter a possibilidade rapidamente de ter um nível de contorno que seja, como chama, confiável, e dá para ver como chama as imagens, e eu rapidamente tenho os resultados clínicos que eu preciso. Agora eu vou mostrar o terceiro módulo. Depois vou voltar na apresentação, que é a partir dos treinos. Vamos guardar nosso módulo aqui. Então, aqui eu preciso ter o eixo curto. Eu já tenho como chamar, os contornos, mas por conta da demonstração eu vou tirar todos os contornos. Depois eu vou vários eixos longos. As câmeras, por exemplo, aqui, então 4 câmeras aqui. Então, acho que é suficiente com esses 2. Eu vou também remover todos os contornos. Sistema com a mesma forma de trabalhar, como chamar os contornos. Vejo que aqui é toda a parte manual. E aqui é a parte semi-manual, onde o sistema tenta de reconhecer, como chamamos, os contornos de acordo com a intensidade do sinal. E aqui são os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial. Mesma coisa, aqui eu vou clicar aqui para mostrar que eu posso detectar na fase onde estou, detectar unicamente os eixos longos. E aqui são só para 2 câmeras, 3 câmeras e 4 câmeras. Eu vou detectar na fase onde estou, que é a fase 2,
o sistema vai fazer essa análise. Ele trabalhou aqui para detectar no eixo curto e, ao mesmo tempo, ele está trabalhando aqui os dois eixos longos. E, novamente, eu já tenho como chamar toda a informação que eu preciso para já depois pedir ao sistema de providenciar os resultados clínicos. Aqui, simplesmente clicando aqui, o sistema vai fazer o cálculo dos treinos e vai produzir todos a partir dos mapas polares e também o segmento como chamamos, do diferente tipo de segmento de acordo ao que a gente precisa. Por exemplo, o peak strain, o time to peak strain, e você vê que cada vez ele vai modificar tanto os mapas polares, também esses contornos e as fases. Então, eu tenho esses resultados já pronto. Você pode também utilizar a parte de coronária. E o sistema vai realmente já pronto para me passar toda a informação que eu preciso. Se, por exemplo, eu vou no Aisha Segment, eu vou ter todos os segmentos do mapa polar EET. E da mesma forma, aqui eu já tenho, como chamar, no visualizador 4D. Vou desbloquear. Já tem a possibilidade também de utilizar os trem e visualizar ele é um modo mais dinâmico com a mesma ferramentas que eu utilizei antigamente. E aqui, uma vez que que eu tenho os contornos, eu posso, por exemplo, utilizar os boundary points para me dar, como chamar, um nível visual muito interessante dos trens. Se eu passo aqui, por exemplo, na parte do eixo longo, duas câmeras, o sistema vai automaticamente me passar esse tipo de informação e de uma forma mais visual. Bom, então, acho que eu vou parar nessa parte da demonstração, mas o objetivo é realmente eu demonstrar para você ao vivo como funcionam nossos algoritmos de inteligência artificial. Agora, vou parar o modo cine, vou fechar, como chamar, a aplicação do CVI. Okay. E eu vou compartilhar novamente a minha apresentação. Eu acredito que vocês estão vendo a apresentação. Sim, Sim. boa apresentação. Ok. Então, perfeito. Então, agora eu vou mostrar também alguns estudos, principalmente esses estudos que é feito para um grupo com o Dr. Emrich na Universidade de Mainz, na Alemanha. Eu apresento isso o ano passado, no congresso na Europa. Qual foi o objetivo? É ver se realmente um sistema com machine learning consegue realmente prover, como chamar, um diferencial para alguém que não tem muito conhecimento para usar esse tipo de tecnologia. Então, como foi feito, como chamar, esse teste? Utilizaram, desculpa, 5 usuários que não eram experientes, 3 residentes, 2 assistentes de medicina, e que não tinha pouco ou quase não tinha experiência com ferramenta de CMR. E o objetivo foi de fazer, como chamar, a medição do ventrículo esquerdo com 10 pacientes sem patologia cardíaca, utilizando o software do CVI. Como fizeram, como chamar, as medições, que foram sempre a parte endoepicardial, e depois compararam o resultado manual, semi-automático e automático com machine learning.
e também o usuário tinha sempre a possibilidade de alterar os contornos que tinha feito. Utilizamos o CVI, isso é a parte ferramenta manuais do CVI para fazer contorno, e aqui são as ferramentas do Machine Learning, que eu acabo de demonstrar. Resultado, em termos de tempo, para fazer o mesmo, como chama, relatório, na parte manual demorou 6 minutos, na parte semi-automática foram 3 minutos, e na parte usando o Machine Learning foram 1 minuto e 30. A partir de, como chamar, de diferença na parte de ejection fraction, a porcentagem, a gente percebe que o manual foi 3,35, a semi-automática foi 4,12 e com Machine Learning chegaram a uma porcentagem de erro de 2,98%. Para a partir do ventrículo diastolic volume, desculpa, em mililitro por metro quadrado, foram 6,6, aqui 5,86, e 1 ponto mais na parte usando a parte do Machine Learning. A parte de diversão na parte do biomass, mesma coisa, a gente percebe que o Machine Learning sai na frente. A conclusão, o tempo para fazer um relatório utilizando o manual em Machine Learning, a redução de 75% é realmente significativo. E mostra que a parte manual contra o Machine Learning, que nossos algoritmos conseguiram realmente a reproduzir o mais próximo do que devia ser feito em termos de contorno e de medição. Só como a conclusão é que a Machine Learning ele ajuda na reprodutabilidade e isso mesmo com impacto com usuários que não foram treinados antigamente. Outro tema, rapidamente, foi como chamar a parte de quantitative perfusion. Hoje nós não utilizamos bastante ferramentas de quantitative de inteligência artificial, machine learning no quantitative perfusion, mas o espírito é o mesmo. O espírito hoje é que com essa plataforma que é 100% quantitativa, o objetivo é sempre de dar a possibilidade que unicamente utilizando pode ser como chamar uma condição com duas bolus, pré-bolus ou single bolus. Nós temos as possibilidades de ter uma ferramenta que vai realmente quantificar a perfusão. Ou seja, a perfusão não é mais visual, mas ela é realmente quantificada e permite realmente de comparar também análise de vários usuários. Então, isso é uma coisa, eu acho que a inteligência artificial também vai entrar cada vez nesse assunto. E para terminar, um ponto, como chamar, importante é saber exatamente porque queremos sempre continuar nessa busca cada vez de ter algoritmo de inteligência artificial que ajuda na produtividade. Isso como chamar o Matthias Friedrich, acho que todo mundo conhece ele. Ele fez como chamar uma leitura dele de como seria a partir da ressonância cardíaca do futuro próximo. Então tem vários pontos, mas eu acho que o que eu acho que chamou muito a minha atenção é o seguinte, que a sequência de aquisição vão cada vez mais usar dados em paralelos para chegar a um resultado mais rápido na ressonância. E qual é o objetivo? É ter, como chamar, uma aquisição da imagem em menos de 15 minutos. O pós-processamento tem que ser rápido
e chegar a uma avaliação dos resultados o mais rápido possível, porque não adianta só diminuir a sequência de aquisição, tem que fazer andar o processamento com uma determinada velocidade. Então, você percebe que quanto mais você vai conseguir conectar os dois e você vai ter várias ferramentas de inteligência artificial, você vai conseguir ter um resultado global do tempo entre a aquisição e o resultado pronto, que vai cada vez mais diminuir. E sabemos também que isso vai ser um impacto muito importante para essas técnicas de ressonância cardíaca, simplesmente para permitir de tratar mais pacientes por horas. E tudo isso, basicamente, nós temos todos os dados hoje disponíveis. Elas não sempre são formatadas da forma como a gente gostaria, mas o mercado tem os dados e cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial, e principalmente de deep learning, vão ajudar a processar todos esses dados da melhor forma possível e coerente. Já estou terminando a minha apresentação. Acho que o objetivo é simplesmente para nós a inteligência artificial que realmente faz parte da solução CVI, permite cada vez mais de dar a possibilidade aos usuários de chegar a um resultado mais rápido. Vou encerrar a parte da apresentação e agora eu acho que a sessão está aberta para pergunta. Muito obrigado. Exacto. Muito obrigado, Alen. Fantástica apresentação, muito impressionante. Sim, se as pessoas querem fazer perguntas, vocês podem colocar acá na secção que diz Q&A, al final da página. Só um minuto. Eu vou ler algumas que tenho acá, Alen. De Jessica, dice, o UK Biobank posee datos, pregunta, si posee datos sobre a populación de Brasil, de América Latina, porque eu vou decir que existen diferencias en la población que pueden afectar a precisión dos algoritmos. Sim, isso concordo. É por isso que o Biobank foi utilizado no início para realmente treinar e fazer funcionar os algoritmos. Só que nossa solução hoje ela está realmente em vários países, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na Ásia. Ou seja, continuamos também sempre a trabalhar com dados que vêm de diferentes partes do mundo, porque simplesmente tem algumas características específicas dos pacientes que pode ser bem distinta, sem sair da América Latina. Quando você vê o perfil dos brasileiros, porque não existe um perfil no Brasil, o perfil também do país como o Peru, ou seja, você precisa sempre cada vez mais fazer funcionar seus algoritmos e cada vez verificar que os algoritmos estão continuando a funcionar corretamente. E por isso, por ser uma empresa global, nós usamos cada vez mais dados para fazer funcionar nosso algoritmo e melhorar. E a cada nova versão, às vezes os usuários não percebem, mas os algoritmos são cada vez mais performantes e tem também, um nível de precisão melhor. Mas concordo, usamos o Biobank foi o início. Agora usamos outro tipo de dados. Muito bem. Passamos para outra pergunta, do José. Oi, Alain, muito obrigado pela apresentação. Como vê a aceitação, a adoção da inteligência artificial entre os radiólogos? Eu acho que ele é muito positiva. Eu vou falar porque, de maneira geral, eu acho que um radiólogo ele não gosta de passar tempo a fazer contorno. Eu acho que se você vê, ele é mais preocupado para determinar qual é uma patologia, ver os resultados de mapa T1 para saber se
o paciente tem uma amigdalose ou tem cardiomiopatia. Então, acho que o interesse principal dele é esse. Fazer contorno, para ser bem sincero, eu acho que quanto mais vamos tirar como essa parte do trabalho do radiologista, vamos ter cada vez mais, como chamar, uma aceitação e as ferramentas vão permitir também de ir cada vez mais a fundo de alguns detalhes clínicos. Quando eu fiz a demonstração, por exemplo, eu mostrei que na maioria dos casos nós estamos trabalhando, o radiologista está trabalhando com a diastólica e sistólica. Por quê? Porque fazer contorno em 20 fases e 10 a 12 slides, realmente fazer a parte endo, epi, o ponto de inserção, demora muito quando você faz isso manualmente. Por isso que agora que nós temos essa possibilidade, conseguimos ter as curvas automáticas, porque o sistema está fazendo os contornos. Então, por isso que eu não vejo muito conflito, o contrário, vejo uma aceitação cada vez mais grande dos radiologistas. Correcto, correcto. Una pregunta do Ilan. Parabéns, Alain, muy impresionante. Gostaria de saber si hay algo también para análisis das coronarias, NMR. Além disso, ¿cuál será, na sua opinião, the next big thing en cardiorresonancia con inteligencia artificial? Sim, respondendo a parte de coronária, dos nossos, como chama, desenvolvedores desses algoritmos em Calgary, fiz uma apresentação, acho que o mês passado, para mostrar cada vez mais como eles conseguem também a detectar automaticamente a parte de coronária. Usando também esses algoritmos para coronária direita, esquerda ou circunflexa, de acordo com alguns detalhes automáticos. Ou seja, isso já existe. Cada vez mais vamos introduzir, como chamar, esse tipo de algoritmo para também facilitar e não ter que fazer uma segmentação manual. E basicamente eu acho que cada vez mais toda essa parte vai ser automatizada. Eu não me lembro, tinha uma segunda pergunta? The next big thing in MR. The next big thing in MR. Isso inteligência artificial. Não, a inteligência artificial, eu acho que eu vejo cada vez mais dos caminhos. Tem alguns caminhos que principalmente de patologia, onde você vai conseguir realmente determinar a patologia. E tem outro caminho que nós temos hoje, que é mais um caminho para melhorar o fluxo de trabalho. E como eu falei no final, o Matthias Friedrich mostrou claramente que nós vamos conseguir ajudar bastante no tempo tanto na ajuda após o tempo de aquisição, para fazer um pós-processamento mais rápido e para democratizar um pouco mais, como chamar, os exames de ressonância magnética, porque hoje eu sempre falo, um equipamento que tem um custo, o paciente demora, vamos supor, 30 a 40 minutos ou mais para aquisição. Então, quanto mais você conseguir diminuir esse tempo e a fazer que a inteligência artificial também, tanto, por exemplo, a GE desenvolveu, por exemplo, recentemente, como chamar, o anúncio de um software de inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem. Ou seja, isso é realmente de ponto de diagnóstico. Depois você tem o fluxo das informações, onde basicamente você vai precisar ter ferramentas que vão democratizar cada vez mais a prescrição e o uso da ressonância magnética. Perfecto. Temos duas perguntas de Fabiana. Primeira, já tem algum dado nos bancos relacionados com COVID? Coração? Na verdade, eu
Eu desconheço. Eu acompanhei, eu sei que tem vários grupos no Brasil que estão trabalhando nesse tema. Eu sei que o grupo do DASA, por exemplo, está fazendo um trabalho. Eu vi também o grupo da Hospital das Clínicas da USP, junto com, se não me engano, acho que é provavelmente o Ciro Belez, o Einstein e o Fleury, que estão desenvolvendo. Só que eu desconheço se hoje existe um banco de dados específico para a COVID-19 no Brasil. Mas eu acho que vai existir. Certo. Muito pronto. Né? Muito cedo. A segunda da Fabiana é se vocês pensam em criar alguma ferramenta para interventional cardiology ou vai ficar, por enquanto, somente em CT e MR? Quando eu falar interventional cardiologia, depende exatamente qual é o rumo. Por exemplo, nós temos hoje na parte de tomografia já uma ferramenta que permite realmente de fazer um pré-planejamento do posicionamento das válvulas aórtica e mitral. Ou seja, isso, a parte intervencional, é um passo antes realmente do cirurgião fazer, como chamar, a inserção dessas válvulas. Também, ele está falando de Cath Lab. Do Cath Lab. De Cath Lab. Então, temos também uma outra ferramenta, mas que não está hoje no Brasil disponível, que nós sabemos que é uma empresa que agora parte também da Circle, que chama Galgo, que é uma empresa espanhola, que fazemos tudo a partir de planejamento de eletrofisiologia. Ou seja, isso também é uma coisa que você vai fazer esse planejamento antes como chama, da abração, como chama, dos canais elétricos do paciente, mas com uma visão mais clara onde você vai ter as fibrose e onde fica. E isso conseguimos fazer isso a partir de tomografia e principalmente de ressonância e tomografia. Mas isso nesta parte onde nós começamos a avançar também na parte intervencional. Ok, perfeito. Acredito que temos que ir fechando por el horario, no tenemos aquí más preguntas, entonces vamos a agradecer ao senhor por su participación. Muito obrigado, Alain. Muito obrigado a todos e qualquer pergunta eu posso depois responder, como chamar, offline. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muito obrigado.